Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa falando sobre a derrota do Flamengo em cima do Juventude, mas o Flamengo continua na liderança do Campeonato Brasileiro. O Mengão continua na liderança, está empatado com a mesma pontuação com o Bahia. Vamos analisar Zinho e Pascoal falando nesse momento. Foi feito aí o levantamento ontem, né, a estatística. O Flamengo não vence há muito tempo ali. Quando o jogo parece que vai encaminhar para um empate, é no momento que o Tite faz as substituições, né? 3 de uma vez, e é numa bola parada que sai mais uma vez o gol. Foram 2 bolas paradas, né? Ele mexe ali, tira o Léo Ortiz, tira o Pedro, tira o Gerson, jogadores que estão no jogo, que estão quentes ali no jogo, que estão mais concentrados. Entrou o Davi Luiz, experiente, mas entrou o Carlinhos e entrou o Everton. Os caras frios ainda não estão com aquele senso de marcação numa bola parada, e o Flamengo sofre o segundo gol, tenta reagir, tem até uma chance muito boa ali, né, pelo lado esquerdo com o Ayrton Lucas, mas o Juventude fez uma partidaça, concordo com o Donan, o trabalho do Roger Machado é maravilhoso, com limitações no seu elenco, com dificuldades, com tudo que passou, né, você vê que, por mais que o Juventude joga no seu estádio, está treinando lá, mas também sofreu com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, e o trabalho do Roger reflete dentro do campo, né? Se impõe contra um gigante, contra o grande favorito para o título brasileiro, que se mantém na liderança, mas o Juventude venceu e bem. Eu fico pensando se não houve ali uma demora de percepção de entrega. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Tite tenta manter o modelo de jogo com pontas, né? Mas com um jogador com uma característica muito diferente. O Vitor Hugo não é um jogador rápido, o Vitor Hugo é um jogador pesado. Ele não tem a condição de entregar o que entregam o Cebolinha e o Bruno Henrique. Completamente diferente. E para mim, o Tite demorou muito para perceber o que estava acontecendo naquele lado do campo. esquerdo do Flamengo. Ou para achar uma solução para isso. Não sei se ele percebeu, mas demorou para achar uma solução. Até o Ayrton Lucas ficou sobrecarregado. Tomou muita bola nas costas. Muita bola nas costas, ficou muito sobrecarregado. O lado esquerdo sofreu. O que não é comum, o Flamengo sofrer com os ataques adversários. Até o Léo, né, o quarto zagueiro, sofreu com a marcação, fez a falta em cima a falta sai do primeiro gol, sai do que o Nenê bate, é uma falta que o Léo faz na beirada do campo lá. Então, para mim, o Juventude tem todos os aplausos, como também tem o Fortaleza. Todos os aplausos, porque eu não sei se o Flamengo tem trauma de jogar em Caxias. Desde 97 o Desde Flamengo 97, eu devia estar estava no último jogo. Então, eu devia estar nesse jogo, trabalhando como repórter em 97, e até nem me lembrava desse fato. E ver... gente, o goleiro do Flamengo foi um personagem no jogo ontem. Positivo, né? Claro, ele pegou demais. Ele tomou 2, mas ele segurou muita bola. Mas o do Juventude também, hein? Pegou umas... Juventude também, pegou, hein? Pegou também. Mas o Rossi, até na hora do gol que define o placar, ele faz uma defesa espetacular e a bola sai pela linha de fundo. 7 defesas do Rossi ontem. Verdade. A bola que ele vai ali embaixo para pegar é uma defesa espetacular. Ele consegue tirar, vai o escanteio, o Mandaca vem do outro lado, livre de marcação, e consegue fazer o gol. Enfim, parabéns para o Juventude, melhorou a sua classificação, está realmente numa situação muito boa em termos de posicionamento no Campeonato Brasileiro. Era o que se esperava de ver o time numa situação assim. Mesmo com todos os problemas, o Juventude está conseguindo superá-los e jogando em casa. Você vê como é a diferença de jogar em casa, né? Sim. O jaconeiro que vai lá no estádio. O Juventude, na verdade, ele parou em solidariedade ao que estava acontecendo na capital, Porto Alegre, né? Caxias do Sul tinha condição de treino e de jogo, mas por uma questão de ser o mesmo estado, o Juventude também parou naquele momento em que Grêmio e Internacional não puderam mandar os seus jogos. Ô, Donan, quero te ouvir sobre a estratégia de jogo de lado a lado, o que não funcionou e quanto que tem que dar de desconto quando você pensa nos desfalques do Flamengo. Primeiro reforçar novamente o trabalho do Roger Machado. Essa bola que ele pegou aí, Donan, ó. Defesaça. Onde que ele vai pegar essa bola? Uma atuação de gala do Rossi, né? Muito bom goleiro. Chegou para solucionar e para dar mais segurança ali pro gol rubro-negro. O Roger faz um dos melhores trabalhos da carreira dele. Ele teve um grande trabalho lá atrás no Grêmio. Agora, com orçamento reduzido, com pouca capacidade de investimento, olha como ele formou uma equipe equilibrada. O Juventude dentro de casa
É difícil? É a quarta melhor campanha do Campeonato Brasileiro, campanha de Libertadores, dentro de casa. E foi o Juventude que venceu o Flamengo ontem. O Juventude foi melhor na sua estratégia. Com mais posse de bola, explorando muito bem a bola parada, porque tem um cara que é cobra, que é qualidade. O Zinho sabe disso. O Nenê. Sim. Pega como poucos na bola, muita qualidade, sempre venenosa. Né? Impressionante também, um cara de 42 anos, né? Que ama o futebol, atleta e está sendo importante, uma referência. Está absolvendo o Flamengo da derrota de ontem? Não, só para dar um mérito para o Juventude que soube explorar, né? Sobre o lado do campo com o Lucas Barbosa, com o Eric Farias, construiu um grande jogo, né? Tanto que a gente está falando do Rossi. Eu acho que a questão... A gente falava sobre isso aqui ontem. O lado esquerdo do Flamengo ia sentir muito porque você tem uma modificação ali de característica enorme. A melhor versão do Flamengo é com o Cebolinha, que é um cara agressivo, um cara que chama o jogo, vai pro mano a mano, acelera ali pelo lado esquerdo. Aí você não tem o Bruno Henrique, que é o substituto imediato. Você coloca o Vitor Hugo por ali, é outra característica. E o Vitor Hugo, que eu acho que é um bom jogador, eu acho que tem potencial, ele tem recebido oportunidades, mas não só ali do lado esquerdo, até em outras funções que ele exerce, ele não tem ido bem. Não é um bom momento dele individualmente. E aí esse lado esquerdo não funciona. Não funcionou porque não foi agressivo e não funcionou porque não marcou bem. Sim. O Ayrton Lucas tomando bola nas costas, o Léo Pereira mais exposto, às vezes um posicionamento equivocado. Então, dessa vez, eu acho que o Flamengo pagou a conta do que todo mundo esperava dos desfalques. É um Flamengo muito desestruturado, né, que teve um lado esquerdo ali que não funcionou. Aí você ficava muito dependente do Luiz Araújo. Eu achei a partida do Pedro muito boa, não só por contra o gol dele de categoria de peito. Tá se especializando. Não, ele ia marcar um golaço, dá chapéu, assim. Você tem pouco espaço, ele contra uma solução, vem para um chapéu, vem para uma finalização. Só que eu tenho uma crítica ao Tite. Não sei o que vocês acham. Eu acho que ele tirou muito cedo o Lohan. O Lohan não teve uma grande noite, mas mesmo assim, pela característica dele, era necessária a permanência dele. É um cara que se movimenta mais, tem um pouquinho mais de potência, né? Tem a personalidade para chamar a responsabilidade, assim como o Gerson, né? Ele mexe muito no Gerson, né? Sim, é o Coringa, né? É o Coringa. Ele faz valer o apelido de Coringa. Uma hora ali como um volante, depois ele puxa um pouquinho mais para frente, avança. Eu achei que, tirando o Lohan, o Flamengo perdeu força. Eu também tive a sensação de que ele poderia, por exemplo, ter mexido no Vitor Hugo antes do Lohan. Também acho. Mas vamos ouvir o Tite, porque ele fala do momento, né? E aí a gente debate aqui se poderia ter sido diferente a estrutura inicial ou, de repente, as substituições feitas pelo treinador. Vamos ver o que o Tite disse. Nós fizemos 3 jogos em 6 dias e há um desgaste. Nós tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe, mas por isso as modificações. E quando tu faz uma sequência de jogos assim, isso não é desculpa, isso já coloquei anteriormente. Há um decréscimo, tu tem uma necessidade de ficar com peças de reposição. Ele é humano. Agora tem atletas que ele está, e tu via a necessidade de trocar porque o desgaste físico ele acaba sendo inevitável. Por que eu quis ouvir o Titezinho para ouvir vocês sobre as mexidas também, né? Porque eu acho que passa muito por aí. O Lohan talvez seja um desses casos de precisar descansar, porque ele sabe que a Arrascaeta e De La Cruz só provavelmente no final da Copa América, pelo que a gente está vendo de Uruguai, e não tem outro jogador para fazer essa função que o Lohan está fazendo, com essa característica. Então, talvez por isso ele tenha tirado o Lohan antes do que se imaginava, né? Poderia ter mexido no Vitor Hugo? Você gostou da saída do Lohan? O que você observou, Zinho? Se eu olhar só pela qualidade, eu tô com o Donan. Muito cedo a substituição. Mas com a explicação do treinador que está ali dentro, tem a ciência, tem todos os dados, você não tem como querer contestar isso. Se realmente o departamento de fisiologia passa para ele jogadores que estão com um nível de desgaste elevado, com possibilidade de contusão, e ele não tem peça de reposição, porque tá bom, é um elenco maravilhoso tudo, mas tem uma hora que não tem, né, gente? O Vitor Hugo jogou ali por quê? Porque não tinha os 2 caras pelo lado esquerdo. Sim. É difícil mesmo. Então, assim, se foi por isso, eu entendi. Mas que a substituição tira a ofensividade, porque entrou o Alan para jogar como volante ao lado do Léo Ortiz.
Então você já não tem um meia de criação para chegar, para encostar no Luiz Araújo e no Pedro, porque o Vitor Hugo é um segundo volante, é o número 8, né? Ele não é nem o meia atacante, também não é o volante de marcação. Ele é esse segundo ali, se transforma em bom jogador, mais jovem, e eu concordo com você, é uma característica mais de cadência de jogo, mais de trabalho curto, não é do sprint, não é da velocidade, é bom jogador. Mas muda um pouco a característica do que o Tite quer ali pelo lado esquerdo. E o Ayrton Lucas ficou na dúvida, vou ser o escape pelo lado esquerdo, mas vou tomar bola nas costas. E nesse meio do caminho tomou muita bola nas costas mesmo. E o Léo voltando para o time, o Léo Pereira, a cobertura não encaixou ali também. Mas eu vou muito assim, tá no pacote. Você tá numa época da Copa América que desfalcou todos os times, não é só o Flamengo não. Muitos times, o Flamengo um pouco mais. E por mais que você tenha o melhor elenco, quando tem contusão e uma sequência de jogos, uma hora vai acontecer. Né? E como foi falado, perdeu na hora que ninguém se aproveitou e manteve a liderança e jogou contra um time que mereceu a vitória. O Juventude jogou bem. Com tudo isso, pegou um adversário que estava numa noite inspirada e mereceu a vitória. O time do Flamengo perdeu quando podia. Mantém a liderança do campeonato. Claro perdeu quando podia, porque o Palmeiras também não aproveitou, né? Mas o Bahia ganhou. O Bahia é vice-líder do campeonato. O Bahia vai jogar a próxima partida contra o São Paulo no Morumbi. Né? O Palmeiras tem um clássico. Sim. E o Flamengo joga com o Cruzeiro. Joga com o Cruzeiro. O Cruzeiro em franca ascensão. Cruzeiro muito bem. Não é fácil também, não. Não é jogo... Não. Cruzeiro ontem foi muito superior ao Furacão. O Zinho tá me lembrando aqui toda hora. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, né? Desiste Tem disso. mamãozinho, não. Não tem mangaba. Não tem mamãozinho. O Botafogo vai pegar o Vasco em São Januário. Não tem jogo fácil. O Vasco perdeu, mas eu acho que o jogou Vasco partida honesta. Não passou vergonha. Eu até discuto a expulsão do David. Você discute? Pra mim não tem nem discussão. Porque o David não fez rigorosamente nada que tenha lhe dado a possibilidade de ser expulso. Ele gira o corpo. Então peraí que o Pascoal emocionou. Bota a imagem do David aí pra gente analisar só essa questão do jogo. E aí eu vou ouvir o Ceni na sequência, porque o Ceni fala uma coisa que... Tá, então, nação, essas foram as informações do Flamengo referente aí à derrota do Mengão, mas continua na liderança do Campeonato Brasileiro, tá bom? Escreva nos comentários aí o que você achou dessa partida, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.